Olá, eu sou a professora Maria Cláudia Cola-Róvulo Takasusuki e nessa videoaula nós vamos tratar da análise de locus de traços quantitativos, QTL, primeira parte. As características de importância econômica em animais e também em vegetais, elas são classificadas, de maneira geral e na sua maioria, como quantitativas. Por quê? Elas são determinadas por locus que têm uma expressão de um fenótipo contínuo, que já foi apresentado na videoaula 6. E essa forma de segregação que é encontrada nesses locus, né, e distribuída ao longo do genoma, elas são denominadas de locus de traços quantitativos, os famosos QTLs. Os QTLs, ou seja, esses locus de traços quantitativos e que têm uma herança complexa, normalmente eles estão próximos de genes que têm uma herança simples, que seriam os marcadores moleculares. Portanto, eu posso estudar o efeito fenotípico desse gene que tem uma herança complexa, né, uma herança quantitativa, estudando de forma indireta, estudando os efeitos que ele promove no vizinho, que seria um marcador molecular. Portanto, a utilização de marcadores moleculares são super importantes e elas contribuem muito para estudar esses locus de traços quantitativos, que são heranças complexas. Para realizar o mapeamento QTL, nós temos que identificar a posição desse gene ou desses genes no genoma. Nós temos que verificar quais são os efeitos genéticos que eles apresentam. Por exemplo, se ele tem um efeito aditivo, ou se ele tem um efeito de dominância, ou se ele tiver outro efeito ou outros efeitos, dependendo do modelo que nós elaborarmos para realizar o estudo. E para mapear, para fazer o mapeamento desses genes, nós precisamos de algumas informações. Dentre elas, nós precisamos conhecer esse caráter quantitativo que tem interesse, e eu tenho que ter dados de marcadores moleculares para poder fazer o estudo. Tendo esses dados anteriores que eu comentei com vocês, para que a gente consiga desenvolver o estudo, e consiga realmente fazer a análise desses QTLs, nós temos que distribuir esses marcadores nos grupos de ligação, ordenar esses marcadores nos grupos e fazer a estimativa dentro de cada grupo da distância que nós vamos ter entre esses marcadores. Aí nós vamos ter, nesse momento, quando nós tivermos tudo isso em mãos, aí nós vamos ter conseguido realizar um mapa genético para esse QTL em estudo. Essa figura mostra, um exemplo apenas da distribuição de marcadores ao longo de 4 cromossomos de bovinos, de Bos taurus, por isso que é BTA, Bos taurus. Então, eu tenho lá no cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4, os diferentes marcadores e suas posições nesses cromossomos. O objetivo primeiro, da aplicação da genética molecular ao melhoramento genético animal seria exatamente de identificar, de mapear esses genes de locus quantitativos que estão relacionados com a expressão dessas características de importância econômica, para que a gente consiga fazer um controle genético e compreender essas características. As principais características que se deseja conhecer, e entender, seriam essas aqui. O desenvolvimento ponderal, que é o ganho de peso do animal, a idade ao primeiro parto, ganho de peso pós-desmama, rendimento e qualidade de carcaça, resistência a doenças, adaptação, longevidade. Seriam os principais caracteres que se tenta estudar. Bem, para que a gente consiga entender, conhecer e desenvolver esse tipo de estudos, são realizadas 2 metodologias. Seria a primeira forma de gene candidato e a segunda scan genômico.
O estudo e a identificação de genes candidatos está relacionada com o conhecimento de polimorfismos de genes, de proteínas, de vias metabólicas e que estejam relacionadas a processos fisiológicos. Claro, tudo isso ligado ao desempenho do animal. Dessa maneira, a gente vai encontrar marcadores que sejam polimórficos para essas variações fenotípicas que nós estamos querendo estudar. Para que a gente consiga isso, nós temos que implementar as seguintes abordagens. A coleta ou a geração de uma população referência, então preciso ter uma população referência, coleta de dados fenotípicos de interesse dessas vias todas, a seleção dos possíveis genes candidatos, fazer a genotipagem dos animais, realizar a análise desses dados fenotípicos e genotípicos que foram coletados. Então, após nós termos todas essas informações, nós podemos determinar ou podemos encontrar qual ou quais são os genes candidatos para o desenvolvimento dessa metodologia de melhoramento. Só que essa metodologia, ela tem a sua limitação, justamente porque a gente precisa conhecer a fisiologia desses animais e para poder desenvolver todo o estudo. Então, ela é bastante limitante nesse sentido. De maneira geral, a gente vai encontrar vários genes candidatos para aquelas características quantitativas que são importantes. Mas, então, isso torna difícil a gente selecionar quais seriam os genes que eu quero estudar, aqueles genes que eu vou focar no meu estudo. Um outro fator que pode ser impeditivo, que pode interferir, que pode causar dificuldade nesse estudo, é que a gente pode ter alguns genes, alguns genes que não fazem parte desse processo fisiológico que eu estou estudando, mas que ele tem alguma interferência nesse processo. Contudo, se isso não acontecer, esse processo, esse tipo de análise de gene candidato é bastante eficiente. Uma outra situação que nós podemos ter no estudo de genes candidato é a ocorrência de desequilíbrio de ligação. O desequilíbrio de ligação, ele é uma situação em que parece que dois genes têm ligação e, portanto, eu estou achando que aquele marcador tem ligação com o gene que eu estou querendo considerar como gene candidato, mas na realidade ele não tem. Ele tem uma associação, mas não é uma ligação. Então, isso pode causar um problema no momento do desenvolvimento do estudo, porque a análise da segregação, né, dos descendentes não vai ser do jeito que a gente tinha imaginado. Antes da existência de genomas completos dessas espécies de importância econômica, de muitas outras, né, era muito mais difícil encontrar genes candidatos, porque a seleção ela era feita comparativa entre espécies. Então, duas espécies próximas eram analisadas e se estimava, né, quais seriam esses genes candidatos para as diferentes características que seriam análises estudadas, né, de efeito econômico. Bom, agora que nós temos essa informação genômica e que mapas físicos têm sido realizados, especialmente com os marcadores SNPs, né, que são os marcadores que mostram para a gente polimorfismos de nucleotídeos únicos, essas limitações praticamente terminaram, a gente praticamente não tem mais esse tipo de limitação. Alguns exemplos de sucesso nessa estratégia dos genes candidatos. O alotano, que em suínos, né, o alotano, quando ele é utilizado para sacrificar o animal, ele promove um aumento, né, do teor de glicogênio nas fibras musculares brancas, o que prejudica a qualidade da carne, assim como o RN, que é o rendimento Napoli de presunto. Os dois seriam duas características relacionadas com a qualidade da carne em suínos. A miostatina, que está associada com a formação da musculatura dupla em bovinos. Foram encontrados também 13 SNPs que estão associados com 4 genes que estão relacionados tanto com a qualidade da carne quanto da carcaça em bovinos. E foram identificadas também várias mutações nos genes que codificam a calpaína e a calpastatina, que são utilizados para selecionar animais relacionados com a maciez da carne.
A outra abordagem é o scan genômico, que é baseado em mapa genético ou mapa de ligação. Nesse caso, são utilizados marcadores moleculares polimórficos, porque normalmente eles são seletivamente neutros e permitem identificar locos que estejam interferindo no QTL ou ainda em ETLs, que são locos e traços econômicos. Esse tipo de abordagem vai analisar a relação entre a variância daquela característica fenotípica que eu estou estudando e a segregação daquele marcador molecular que eu selecionei. Porque esse marcador ele vai permitir encontrar no genoma, por meio do mapa genético, aqueles locos que afetam a expressão daquela característica de interesse. Para implementar o scan genômico, eu tenho que realizar as seguintes etapas: coletar ou gerar uma população de referência. Eu tenho que ter os dados, coletar os dados fenotípicos de interesse. Eu tenho que fazer a seleção dos marcadores, fazer a genotipagem dos animais, construir os mapas de ligação e fazer a análise dos dados tanto fenotípicos quanto genotípicos. No scan genômico, a população de referência ela vai ser obtida por meio de trabalhos científicos mesmos, com a obtenção desses dados fenotípicos e fazendo retirada de DNAs em quantidades que sejam suficientes para que possa ser feita a genotipagem desses animais. E essas populações elas são obtidas por cruzamentos entre linhagens que sejam contrastantes, mas elas também podem ser obtidas fazendo cruzamentos entre animais que tenham alguma característica que seja de interesse e, claro, que tenha variação genética. Esses dados eles vão ser utilizados em programas de melhoramento genético e que normalmente utilizam inseminação artificial e ainda por cima em larga escala para a obtenção dos descendentes. Um exemplo, para a gente ver na prática, ou entender na prática, é realizado com bovinos leiteiros, que os delineamentos experimentais eles são feitos com as netas e com as filhas, e dessa forma a gente vai ter dados que podem ser aproveitados para a identificação desses QTLs. O cruzamento entre linhagens contrastantes é o desenho experimental mais utilizado e mais poderoso para a identificação de QTLs. Então vamos lá. Exemplo: fazer o cruzamento entre suínos, large white e javalis. Por exemplo, esse aqui é um suíno large white e esse aqui é um javali. Cruzamento entre raças asiáticas e europeias de suínos. Cruzamento entre bovinos do tipo Angus, que são os Bos taurus, e Brahman, que seriam os Bos índicos. Então, são linhagens, são animais contrastantes. A análise dos dados é realizada por meio de regressão linear múltipla, que é desenvolvida justamente para estudos de mapeamento QTL, para poder realizar essas análises tanto em pedigrees quanto em análises mais complexas. Banco de dados de QTL e ETL de animais como Animal Quantitative Trait Loss Database contém toda a informação de animais que tenham alguma importância agropecuária, como, por exemplo, dados de localização do QTL, de marcadores adjacentes, de testes estatísticos, magnitude e efeito de QTL e de características associadas. Uma análise que eu realizei em 23 de 12 de 24, nesse banco de dados, eles tinham registrado 192.336 QTLs e ETLs para gado. Esses dados eles foram amostrados em 1.188 publicações, que representam 553 características de base. Então, se vocês entrarem utilizando esse link que eu deixei aqui para vocês, vocês ainda têm mais informações sobre os dados de QTL e ETL para todos os animais de interesse econômico. Essa videoaula foi a primeira parte do tema QTL para biotecnologia animal. Até a próxima videoaula e obrigada!